pessoal, sou Álvaro Dantas, mestre em História Social. Estamos aqui para iniciar nossa caminhada na disciplina História Medieval. Resumidamente, a nossa ementa vai trabalhar com as ideologias modernas e a invenção do conceito de Idade Média. Os processos de transformação política, social e econômica do século IV ao século XI, um longo período da história. A cristandade no Ocidente e no Oriente e os reinos romanos, germânicos e a constituição do espaço cultural europeu. A hegemonia carolíngia e o despertar do islamismo. Objetivos gerais da nossa disciplina História Medieval. Refletir criticamente sobre as sociedades medievais, de modo geral, entendendo principalmente as ideias que caracterizam a Idade Média como um período de estagnação, bem como conhecer as ideias de superação desse pensamento a partir do século XX, quando se admite a Idade Média como um período que define as bases das sociedades modernas, conhecendo ainda os processos de transformação social e econômica dos séculos IV ao século XI. A proposta dos conteúdos que serão apresentados e nosso objetivo geral, pretendemos inicialmente apresentar para vocês os principais conceitos e ideias da Idade Média e principalmente de uma forma crítica refletir sobre o porquê que a Idade Média no período inicial pelos historiadores do século XIX e do século XVIII era vista como uma idade das trevas, era visto como um período da história onde não houve progresso, onde não houve evolução tecnológica, onde o pensamento da história da humanidade estagnou, preso dentro da ideologia e do pensamento da Igreja Católica. Então isso é um momento, é uma parte importante para que a gente reflita e depois rever esse pensamento que é errôneo e como os historiadores modernos vão criticar essa forma de ver a Idade Média e trazendo muito pelo contrário, que foi um grande período da história importante, 1000 anos, né? É um período de 1000 anos, um longo período da história, onde na verdade nós vamos ter grandes contribuições na arte, na cultura, com o próprio surgimento das universidades. As universidades surgem nesse período da Idade Média, então é preciso que a gente faça esse contraponto. Também ver as transformações sociais, econômicas e políticas que ocorreram nesse período, que vão exatamente ser a base para a formação das sociedades modernas, da Idade Moderna. Então, um período importantíssimo para a gente estudar e compreender melhor. Nossa disciplina ela está dividida de uma forma didática em 3 blocos temáticos. O primeiro bloco vai trabalhar com o conceito de Idade Média, refletindo exatamente se a Idade Média é uma idade das trevas, as ideologias modernas da Idade Moderna versus a Idade Média, século IV e XI, transformações do feudalismo, longo período de transformações da Europa. O bloco 2 vai trabalhar sobre as questões da cristandade, tanto no Ocidente como no Oriente. Falar um pouquinho também da Idade Média na Península Ibérica, Portugal, Espanha, as invasões muçulmanas, o próprio desenvolvimento do sistema feudal, do feudalismo, e a cultura europeia com a formação dos reinos romano-germânicos. E nosso último bloco, o bloco 3, vai abordar o Império Carolíngio, a hegemonia desse império, o islamismo e os cristãos e o despertar e desenvolvimento do Islã. A bibliografia desse período da história medieval é uma bibliografia muito grande. Além do módulo da nossa disciplina,
nós indicamos alguns livros que são muito importantes para que vocês façam a leitura, tenham uma visão geral sobre a Idade Média e todas as discussões que serão colocadas no nosso bloco, nos nossos blocos temáticos. Então, indico o livro de Perry Anderson, cujo título é Passagem da Antiguidade ao Feudalismo. É um livro importante porque vai exatamente levar vocês a conhecerem e entenderem a transição da Idade Antiga para a Idade Média. Como é que se deu essa transição, as transformações, né, o que levou à formação do mundo medieval. Então, um livro básico. Outro livro importantíssimo é de Hilário Franco Júnior, A Idade Média, Nascimento do Ocidente. Então, esse é um livro que aborda e traz os conteúdos do período da Idade Média, desde do início da formação da Idade Média, a Baixa Idade Média, a Alta Idade Média, o auge, né, do sistema feudal, até a decadência desse período, já com a transição para a Idade Moderna. Um livro muito importante também. E um outro livro é o do professor Valdir Freitas Oliveira, cujo título é Os Primeiros Tempos Medievais, onde ele vai trazer os reinos germânicos. A Idade Média é um período muito importante para nós historiadores, para vocês que estão no curso de História. Em primeiro lugar, é um grande período da nossa história, são 1000 anos de história, então, portanto, é um período intermediário entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, né? Um período de transição que vai formar as sociedades modernas e faz nos levar a pensar e nos levanta muitas questões importantes, não é? Ou seja, qual era a forma de pensar desses homens da Idade Média? Qual a função da Igreja na formação desse modelo da sociedade? A Igreja Católica vai ter uma grande predominância nesse período da Idade Média, né? A sua ideologia, a sua forma de pensar, as suas crenças vão dominar o pensamento do homem do medieval, desse período, e refletir também um pouco se realmente esse período pode ser considerado como um período das trevas, né? A gente vai ver, de acordo com o nosso debate, com o nosso conteúdo, que muito pelo contrário, é um período muito rico da história. E nós, hoje, homens contemporâneos do século XXI, estudar, né, e conhecer um pouco das práticas culturais, linguísticas e sociais desses homens da Idade Média é muito importante, mesmo porque é um legado imenso desse período em termos de cultura, de pensamento, da própria tecnologia, estão presentes ainda hoje no mundo que a gente vive. Uma prova disso é as universidades. As universidades nasceram, né, a partir desse período, né, nos mosteiros, né, onde os monges se reuniam e foram formando as escolas, e surgiu as universidades, que é o grande legado cultural e educacional da história da humanidade, né? Então, convido a vocês para fazer essa viagem no tempo e trilharmos juntos essa caminhada no mundo medieval. Warning, proximity alert. Unknown presence detected.